Olá, povo abençoado, que maravilha! Estamos mais uma vez aqui para o Momento EBD de hoje, para mais uma reflexão diária da Escola Bíblica Dominical. Meus queridos, e desta feita nós iremos fazer a leitura diária na Epístola aos Filipenses, capítulo de número 4 e o versículo de número 9, que traz um tema maravilhoso para esta leitura de hoje, que é: aprendemos a verdade cristã com os nossos mestres. Que realidade maravilhosa! Aprendemos as verdades cristãs com os nossos mestres. Deixa eu fazer essa leitura bíblica que está aqui na Epístola aos Filipenses, como já foi dito, capítulo 4 e o versículo 9, que diz o seguinte: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Meus queridos, que coisa maravilhosa! Nós vemos as Escrituras Sagradas preocupada constantemente com o ensino da palavra, com a ministração, com a evangelização, com o discipulado. E todas essas frentes de trabalhos são usado a ferramenta principal chamada Palavra de Deus, Palavra da Verdade. E para tal, a Bíblia também enfatiza por poucas vezes o ministério de doutores, o ministério de mestres, o ministério de professores, o ministério de ensinadores da palavra do Senhor. E o tema da leitura diária de hoje, ela nos adverte e nos lembra de uma certa forma que nós aprendemos a verdade cristã com os nossos mestres. E nesta leitura nós vemos aqui o apóstolo Paulo se colocando como espelho e dizendo aos filipenses: o que aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazeis. Ou seja, o apóstolo Paulo, como um bom mestre, ele estava se colocando para aqueles irmãos de Filipos, se colocando como espelho. Nós podemos ver a eficácia, a necessidade do testemunho do mestre. Lembrando aos meus queridos que nós que ensinamos a teologia na nossa igreja, que nós ensinamos a Bíblia Sagrada, nós somos diferentes dos mestres seculares, nós somos diferentes dos professores universitários de faculdades, nós somos diferentes dos professores que não são cristãos, ou digamos melhor, que não ensinam a verdadeira teologia. Por quê? Porque o apóstolo Paulo aqui, ele se coloca como espelho para os seus alunos, para os crentes de Filipos, e ele pede que aquilo que eles aprenderam, aquilo que eles receberam, aquilo que eles ouviram e aquilo que eles viram, o testemunho, tudo aquilo ali eles podiam fazer, que eles estavam no caminho certo. Quando eu falo de professores do ramo secular, professores das faculdades, das academias odiernas, quando eu falo da diferença, é porque nós vemos que na maioria das vezes, não generalizando, mas nos finais de semana, nas sextas-feiras, o professor que ensina na sala de aula, ele se junta com o grupo de alunos e vai para o barzinho beber, vai fazer coisas extras, sala de aula, que em determinados momentos aqueles alunos não podem ver, copiar aqueles procedimentos. Mas no ramo da teologia, o mestre,
O professor, ele tem que ser exemplo. E o apóstolo Paulo se coloca como espelho. E nós vemos na Bíblia, a Bíblia se reportar a alguns doutores, alguns mestres, alguns professores. Nós não poderíamos citar Paulo, que era o doutor dos gentios, doutor de toda a lei. Nós poderíamos citar também Apolo, na igreja de Corinto. Nós poderíamos citar aqui também, que pouco é cogitado esse nome, de Zenas. Zenas, doutor da lei. Meus queridos e minhas queridas, ser professor de disciplinas teológicas exigem de nós uma certa responsabilidade, exigem de nós um certo cuidado e uma certa vigilância conosco em relação aos nossos alunos, porque a palavra de Deus diz que nós estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, e nós, como ensinadores da palavra, nós temos uma prestação de conta, primeiro aqui na terra com nossos alunos, com aqueles que nos rodeiam, e depois com Deus. O ministério de mestre é uma necessidade urgente da igreja, para o ensino eficaz da palavra. A necessidade de professores e mestres é uma necessidade urgente da igreja para o ensino eficaz da palavra. Peço que haja pessoas vocacionadas ao ministério de mestre, ao ministério de ensino. A Bíblia Sagrada, em 1 Coríntios 12 e 28 e em Efésios 4 e 11, cita plenamente que o ministério de mestre, o ministério de professor, o ministério de doutor, o ministério dos ensinadores da igreja é sim um ministério. É um ministério já desde a igreja primitiva. Deus concedeu à igreja o ministério de mestres e doutores, mas é preciso que a igreja invista em seus mestres e em seus professores. Em determinados momentos, nós nos vemos um pouco esquecidos pela própria igreja, porque nós nos capacitamos pelas nossas próprias custas. Muitas vezes, às vezes com muita dificuldade, a igreja cede um curso de capacitação para os seus mestres, para os seus professores, para os seus pretensos professores e alunos, para os seus pastores. Mas Deus tem testificado sobre nós nas Escrituras. Eu sinto falta também de um reconhecimento ministerial aos mestres da igreja, na igreja odierna, porque já tenho participado de algumas reuniões ministeriais, setoriais e de setores, e todos os ministérios estão ali presentes, mas eu sinto falta do ministério dos mestres, do ministério da palavra, do ministério dos professores, do ministério dos doutores. Eu sinto falta do ministério da palavra, chamado Escola Bíblica Dominical. É o único ministério que eu não vi ainda nas nossas reuniões de setoriais e de setor. Alguns dizem, não, mas é porque a escola dominical é apenas um braço ajudador dos outros ministérios. Não, meus queridos. Está escrito na palavra. 1 Coríntios 12, 28, Efésios 4 e 11, é um ministério e dos mais antigos, o ministério da palavra, o ministério dos doutores, dos mestres, dos professores e dos ensinadores da igreja. Está escrito na palavra. Muitas vezes a falta de mestres e professores e obreiros versados na palavra predominam nas igrejas a superficialidade bíblica, a infantilidade espiritual, o aumento do engano promovido pela astúcia dos falsos mestres. É por isso que é importante o ministério
da palavra inserido na igreja, na minha concepção, é um dos primeiros ministérios que está incluído nos ministérios da igreja primitiva. A preocupação da igreja primitiva com o ensino da palavra, e coloca em voga o ministério dos mestres, o ministério dos doutores, o ministério dos professores, daqueles que sofrem e enfrentam as heresias com a verdadeira palavra do nosso Deus. Mas existem alguns requisitos necessários para o mestre, ou que a igreja poderia ficar observando aos pretensos mestres. O primeiro deles é ser salvo em Cristo. O professor de teologia, professor da Bíblia, ele tem que ser salvo em Cristo. Meus queridos, podem verificar lá em 2 Timóteo, capítulo 2, e dos versículos 10 ao 13. A segunda característica do professor, do mestre, é você gostar de ler, meus queridos. É o professor, o mestre, gostar de ler. Não existe um professor de teologia, não existe um mestre que não goste de ler. Está escrito aqui em 1 Timóteo, capítulo 4 e o versículo 13. Deixa eu ler aqui para nós. Persiste em ler, exorta e ensina até que eu vá. A outra característica é o mestre, o professor, ter algum preparo intelectual. Podemos dizer que não seja propriamente acadêmico, mas um homem voltado à leitura, voltado aos livros, voltado à palavra, à leitura da Bíblia. E a última característica é um coração em chamas. Segundo o pregador Martyn Lloyd-Jones, a verdadeira pregação é a teologia em chamas. Essas são as características do verdadeiro mestre, são as características do verdadeiro professor, do verdadeiro ensinador da palavra santa do Senhor. Aqueles que têm esse ministério de mestre, que estão imbuídos ao ensino, são mais exigidos diante de Deus. Lucas capítulo 12, o versículo 48 nos diz o seguinte: e qualquer que muito for dado, muito será cobrado. Em outras versões, ou lhe será ou lhe pedirá. Deus terá um prestamento de conta maior conosco, que lidamos com essa ferramenta santa, que são os oráculos do Senhor. A epístola de Tiago, capítulo 3, o versículo 1 diz o seguinte: meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. A cobrança será maior. Lidar com essa ferramenta sagrada que é as Escrituras e ensiná-las é uma responsabilidade dada por Deus. Por que a cobrança será maior para a nossa parte? Porque nós estamos lidando com vidas. Ou nós estamos colocando no caminho do céu, ou nós estamos tirando. Ou nós estamos pregando a verdade, ou nós estamos pregando heresia. Ou nós estamos perpetuando a palavra, ou nós estamos dissimulando a palavra. É por isso que Deus terá mais duro juízo com seus mestres, com seus professores, com seus doutores, com seus ensinadores, porque a quem muito é dado, muito será cobrado. Nós devemos, em vigilância santa, todos os dias, estarmos em oração, para que nós possamos sempre trabalhar segundo a ótica de Deus, pelo Espírito Santo, com as Sagradas Escrituras. Nós podemos citar também
o reconhecimento da igreja primitiva com seus mestres, com seus professores. Lá em Gálatas capítulo 6, o versículo 6 diz o seguinte: e o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Era uma preocupação da igreja primitiva, com os mestres, com os doutores. E Paulo recomenda aos Gálatas que aquele que é instruído na palavra, aquele que é aluno, aquele que está sentado no banco, que está sendo instruído pela palavra, pelo seu mestre, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Isso não é uma máxima para que eu e você não venhamos a trabalhar. Isso não é uma máxima para que nós venhamos a exigir sustento da igreja pela obra que nós fazemos. Não, mas é uma recomendação bíblica. É dever de todos que recebem o ensino da palavra ajudar aqueles que o instruem diante de alguma necessidade. É a palavra que diz: e dentre os que são dignos desse sustento estão, nós podemos citar, os fiéis pastores, os fiéis evangelistas, os fiéis missionários e os mestres. Está incluído na palavra. E você pode averiguar em 1 Coríntios, capítulo 9 e o versículo 14. Está também escrito em 1 Timóteo, capítulo 5 e o versículo 18. Meus queridos, mas nós não poderíamos encerrar esta maravilhosa reflexão sem falar agora do mestre dos mestres, do Senhor dos senhores, daquele que está acima de qualquer comentário. Nós não poderíamos encerrar esta passagem, esta reflexão, sem que nós não falássemos, nós não nos reportássemos do nosso mestre e amado Jesus. Jesus Cristo, ele se deu a exemplo para nós hoje, para todos os mestres, porque ele está acima de todos os mestres. Ele é o mestre dos mestres. E eu quero ler agora no Evangelho de João, capítulo 13, dos versículos 12 ao 15, que nos diz o seguinte: depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Glória a Deus. Eis o exemplo do nosso grande mestre. Assim como Paulo se colocou como espelho e disse: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Porque Paulo já havia aprendido com o mestre dos mestres e Senhor dos senhores. E Jesus Cristo, nesta tarde, nos dá o maior exemplo de mestre, mas de um mestre humilde, amoroso, que lavou os pés dos seus discípulos. E naqueles dias ele perguntou àqueles homens: vocês entenderam o que eu acabei de fazer por vocês? E certamente aqueles homens ficaram atônitos. E Jesus disse: o que eu fiz por vocês agora, com vocês, vocês façam uns com os outros. Lavem os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo. Meus amados, que maravilha que nós possamos seguir o exemplo de Jesus na mansidão, porque o próprio Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Que nessa tarde nós mestres, nós professores, nós ensinadores possamos ter como referência viva, em primeiro lugar, o nosso mestre dos mestres, o Senhor Jesus Cristo. Nós possamos ter como referência os mestres
da igreja primitiva que estão pautados na palavra, mas também nós possamos ter como referência grandes homens de Deus da modernidade, os nossos pastores que são homens de Deus, os nossos líderes de ministérios, os nossos professores, os nossos alunos têm muito a nos ensinar, os nossos professores e doutores do nosso seminário Estadec, que nós possamos ter aqueles homens, aqueles doutores como referência, como verdadeiros mestres e ensinadores, lutadores para a disseminação da verdade nos dias tão difíceis em que nós vivemos. Meus amados e meus queridos, eu já quero agradecer a cada um pela vossa atenção nesta tarde, agradecer pela participação no Momento EBD e que Deus vos abençoe. E amanhã, se este Deus assim o quiser, nós estaremos de volta mais uma vez para o Momento EBD.